Pô, mas já falei demais aqui. Fala você, Madu, como foi seu processo, assim, sua transição da Madu Norme pra Madu Maximalista? Cara, eu acho que apesar de eu me considerar menos intelectualmente superior aqui da conversa, né? Eu meio que já comecei maximalista. Eu nunca tive essa parte de transição de altcoins e Bitcoin, e muito menos legacy para Bitcoin. Eu já fui direto, assim. Porque, primeiro, que eu sou muito nova. Então, e eu comecei mais ou menos na minha história com Bitcoin, mais ou menos no mesmo período que você, no final de 2020. E essa foi a época em que eu estava já começando. Tipo, eu sempre tive um espírito um pouco mais disruptivo, empreendedor e tudo mais. Só que nessa época eu já estava começando a trabalhar de fato e a ganhar o meu próprio dinheiro, assim, onde eu podia pegar uma parte ali e guardar para fazer alguma coisa. E como eu já era muito inserida no meio libertário, assim, eu já entendia que eu era libertária, eu já entendia conceitos de escola austríaca, conceitos básicos de economia e tudo mais, então, e eu já tinha ouvido falar sobre Bitcoin, mas eu nunca tinha parado para focar nisso de fato, né, e estudar. Quando eu fui me inserindo um pouco mais dentro da bolha lá no Twitter, por exemplo, e eu fui conhecendo a galera que fala sobre Bitcoin, que entende sobre isso e tal, eu já fui inserindo as ideias dessas pessoas. E as pessoas em que eu acompanhava eram maximalistas. Então eu fui meio que absorvendo isso por osmose. E aí eu fui fazendo as minhas próprias pesquisas e tudo mais, e quando eu tive a oportunidade, eu fui fazendo os meus primeiros aportes ali, bem pequenos e tal. Mas eu já comecei assim, eu nunca tive interesse de entender as outras moedas, assim. Acho que pode até ser entendido primeiramente como uma certa preguiça minha de ir procurar, por exemplo, sobre Ethereum, sobre Cardano, sobre Monero e tudo mais. Sobre Nano, por exemplo, porque eu via muita gente falando de Nano e tenho, né, muito contato com o Ojeda e na época o Ojeda ainda tinha Nano, se eu não me engano, ele falava ainda disso. E aí eu absorvia muito dessas pessoas assim que falavam também de outras moedas, só que eu não tinha interesse de aprender sobre aquilo, porque na minha cabeça eu tinha que fazer um passo de cada vez, sabe? Então eu pensava assim, não, eu vou primeiro entender aqui Bitcoin, estudar um pouco ele e tal, e aí quem sabe depois eu veja sobre essa moeda XYZ. Porque eu não via a priori, utilidade nenhuma dessas outras moedas. Então, para que que eu ia, entre aspas, perder o meu tempo estudando sobre elas, sabe? E aí, eu nunca comprei outras, eu nunca investi em outras, muito menos no mercado financeiro, porque quando eu comecei a ter essa ideia de querer investir para alguma coisa, eu mudei o meu pensamento de investir para ter dinheiro e comecei a pensar, e comecei a colocar na minha cabeça em investir, entre aspas, porque no nosso caso a gente poupa para o futuro. Então eu pensei nisso. Eu pensei assim, eu posso se eu, tentar enriquecer e viver bem trabalhando, posso viver tranquilamente trabalhando, me esforçando para isso, empreendendo do jeito que eu imagino que seja e tal. Para algumas pessoas, investimento, ações e mercado tradicional dão certo nessa caminhada para a riqueza, digamos assim, mas nunca foi o meu objetivo principal. Eu sempre até acreditei no meu potencial como trabalhadora, sabe? Trabalhando mesmo, eu ia conseguir viver uma vida tranquila. Então, eu nunca tive muito essa ideia de investir para ser rica ou coisas do tipo. Então, eu já comecei maximalista, digamos assim. E eu nunca tive essa tendência de ir para as outras por curiosidade, sabe? Apesar de eu ser uma pessoa curiosa, eu vou lá, leio, tento compreender e tudo mais, mas eu nunca tive vontade de pegar o meu dinheiro e comprar um NFT, por exemplo. Mas é porque eu sou muito mão de vaca, assim, então.
E eu tenho medo de fazer merda e perder o dinheiro, sabe? Prefiro mil vezes olhar para minha wallet e ver que eu tô, entre aspas, perdendo fiat, que eu não tô perdendo satoshis, eu tô perdendo fiat, do que eu perder porque eu comprei um NFT ou alguma coisa assim, sabe? Então foi também desse meu receio de fazer merda com o meu próprio dinheiro. E aí eu, sei lá, nunca tive experiência com outras moedas. Eu nem sei se eu deveria, mas eu não tenho vontade de ter, leio sobre elas e tal. Algumas eu até fico, ah, legal, bacana, mas não faz muito os meus olhos, não.